Psicanálise em 5 minutos. Vamos para mais um episódio aqui do Psicanálise em 5 minutos e hoje a gente vai trabalhar com a questão da neurose obsessiva e da neurose histérica em 5 minutinhos. Vamos tentar. Bom, primeira coisa é a gente lembrar como que é a constituição do sujeito, né? A gente vai se constituir através do outro. Então pensa lá no bebê, né? Eu tenho o bebê que se relaciona num primeiro momento com a mãe, entendendo que ele faz parte dessa mãe. Existe uma unidade, ele entende que ele não é algo separado dela. E ele vai ter a satisfação, né, das suas primeiras necessidades através da amamentação, no caso dos bebês que foram amamentados. Então ele vai ter o primeiro objeto dele ali de desejo, que vai ser o seio da mãe. Então vamos imaginar aqui nesse esquema. Eu tenho o sujeito aqui, que é a criança, eu tenho o outro, que é a mãe, e aí aqui nessa ligação, nessa intersecção entre os dois, eu tenho esse objeto que é o seio. E num primeiro momento ele entende que esse objeto é meio parte dele. O que vai acontecer? A partir do momento que vai se regrando a amamentação, ou seja, que esse seio começa a ser tirado, esse bebê vai começar a sentir que esse objeto aí vai fazer aparecer a falta, né? Vai surgir um objeto perdido. E aqui tem a fantasia fundamental, né? Através dessa falta que vai sendo sentida, ele vai estipulando essa relação dele de sujeito e procurando sempre se reencontrar com aquilo que ele acha que vai completá-lo, mas que nunca foi completude. Tudo bem, essa fantasia fundamental, ela vai acontecer uma transformação nela, no caso da obsessão e da histeria. Então, no caso da neurose obsessiva, há uma modificação nesse quadro. Quando nós temos a obsessão, nós temos o sujeito, mesmo modelo, nós temos o outro e nós temos o objeto. Só que para esse sujeito lidar com essa perda, ele vai transformar o outro no seu objeto. Então, o outro passa a ser para ele, né, o objeto de desejo. Então, a pessoa, aquele detentor, ele desaparece, ele é aniquilado. Então, para o obsessivo, esse outro, ele pode ser abafado. O que importa é o objeto de desejo dele. Ou seja, o que importa é que ele não sinta falta, né? Que ele não perceba a falta que há nele. Por isso que no caso da obsessão, a pessoa anula os outros. O outro é apenas um objeto do seu desejo. Aqui a gente tem muita essa questão dessa possessividade em relações abusivas, né? Trata-se, por exemplo, a mulher como um objeto. E aí, nesses casos, há um grande perigo. Quando essa relação acaba, né, quando essa mulher não o quer mais, no caso de um homem, por exemplo, falando desse modelo de obsessão, há uma violência naquela direção, porque ela faz aparecer a falta. Isso não é admitido. Então esse outro pode ser aniquilado. Olha como é grave. Bom, aqui claro que levando a um extremo. No caso da histeria é diferente. No caso da histeria, a posição histérica, ela se coloca na posição desse objeto. Então olha que interessante, eu tenho o sujeito, eu tenho o outro e eu tenho o objeto da mesma forma. Só que na posição da histeria, a pessoa se coloca na posição do objeto para completar o outro. Ela se faz do objeto de desejo para o outro. E para isso, ela anula a si mesma. Ou seja, o seu sujeito desaparece. E aqui a gente tem outras complicações, muitas outras complicações, porque ela vai se fazer de algo que ela sabe que não é, né? Então aqui a gente poderia até discutir outros conceitos, né? A mascarada, por exemplo, mas ela vai se fazer de causa do desejo do outro e ela vai se anular para ser desejo do outro.